eu sou a Vitória Cândido e sejam muito bem-vindos ao Med do Zero. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o ciclo cardíaco, tá? Então, vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre anatomia, pra gente realmente ver que tudo isso aqui parece uma confusão, parece que é muito difícil, mas não é. Outra coisa que eu queria falar é que essas proporções aqui não levem tanto em consideração, tá? Levem mais em consideração o conteúdo, que, por exemplo, o pulmão tá aqui, olha o tamanho. Não, o pulmão é bem maior, mas é só para levar em consideração o conteúdo mesmo. Então vamos lá. Eu vou fazer primeiro uma revisão da anatomia e depois eu vou explicar um pouquinho assim, mais aprofundado, de como acontece realmente esse bombeamento do sangue, tá? Começando aqui, o sangue ele tá no corpo, óbvio, né? E aí ele vai chegar no coração através das veias cavas, superior e inferior. Então, ó, as duas aqui estão vindo e vão chegar no coração e vão desembocar no átrio direito. Do átrio direito, ele vai para o ventrículo direito através dessa essa válvula, que é a tricúspide, porque ela tem 3 cúspides, e essa é a bicúspide, porque ela tem 2 cúspides. Ou também chamada de mitral, tá? Mas enfim, ó, ele vai sair do átrio direito e vai vir pro ventrículo direito e vai passar pela válvula tricúspide, tá? Esse aqui é o átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá? O sangue vai daqui pra cá e passa por aqui. As válvulas, elas não são assim, tá? Elas abrem e fecham, mas é só pra gente representar mesmo. Tá, daí vem do átrio direito pro ventrículo direito, depois ela vai passar pro tronco pulmonar. E do tronco pulmonar para as artérias pulmonares, direita e esquerda. Mas uma coisa interessante é que aqui tem outra válvula. Então, aqui ela vai passar pela válvula pulmonar, do ventrículo direito, válvula pulmonar, tronco pulmonar. Aí vai para as artérias pulmonar direita e esquerda, e do pulmão, esse sangue, então, do ventrículo direito, vai para essa circulação pulmonar, tá? Então, não vai para o corpo. Aí, vai para o pulmão. Do pulmão, ele volta para o coração através das veias pulmonares, esquerda e direita. A gente tem 2 de cada lado, né? A superior e inferior, superior e inferior. E aí ela vem pro coração, desembocando no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue vai vir pro ventrículo esquerdo, passando por essa válvula aqui, que é a bicúspide, ou também chamada de mitral. E uma coisa interessante é que essas válvulas são chamadas também de atrioventriculares, porque elas estão entre o átrio e o ventrículo. E isso é o lado bom da anatomia, porque os nomes, na maioria das vezes, são autoexplicativos, né? Mas tá, aí do ventrículo esquerdo, ela vai para a aorta, passando pela válvula aórtica, sendo que a pulmonar, ó, a válvula pulmonar e a válvula da aorta, elas também são chamadas de semilunares. Então é isso, do ventrículo direito vai para o pulmão e do ventrículo esquerdo vai para o corpo. E aí, uma coisa interessante da gente citar é que aqui, ó, na aorta, ela tá vindo aqui, e aí ela vai formar esse arco, que é chamado de arco da aorta. E aí vai sair 3 vasos. O primeiro é o do tronco braquiocefálico, depois o segundo vai ser a artéria carótida comum esquerda, e o terceiro, a artéria subclávia esquerda, que vai sair do arco da aorta e depois aqui segue pro corpo também. Uma coisa interessante é que essas duas aqui, a gente tem as versões dela direita. A diferença é que as esquerdas, elas nascem direto do arco da aorta, já as direitas aqui, elas nascem através do tronco braquiocefálico que vem para a aorta. Então, o tronco braquiocefálico é como se fosse a ponte entre a aorta e a carótida comum direita e a subclávia direita, tá bom? Então, é isso, uma revisão assim rapidinha sobre a anatomia. Uma coisa interessante da gente falar, é que muitas vezes cai naquele erro do senso comum, é que o sangue arterial é o que tem bastante oxigênio e o sangue venoso é o que tem pouco oxigênio. A gente não pode falar exatamente isso porque a gente vai ter as exceções,
que são, por exemplo, as veias pulmonares, tanto a superior e inferior esquerda quanto a direita, elas vão levar o sangue para o coração e esse sangue está com bastante oxigênio, porque ela veio do pulmão. Então, é um sangue venoso que tem oxigênio. Já esse aqui, ó, do sangue que vem do ventrículo direito e vai para o pulmão, ele passa pela artéria pulmonar. É um sangue arterial que tem pouco oxigênio. Então, por isso que aquela frasinha que eu falei antes não serve. O que serve mais para a gente ter em mente é o quê? Veia, o sangue venoso, é todo aquele que vai chegar no coração. Que olha só, tanto a veia cava, aqui, né, superior e inferior, quanto as veias pulmonares, elas estão chegando para o coração. Já as artérias, elas estão saindo, tanto a aorta, quanto a artéria pulmonar, o tronco pulmonar, né? Eles estão saindo. Então, tudo que entra é veia e tudo que sai é artéria. Então, é isso a revisão básica da anatomia. Agora eu vou aprofundar um pouquinho. Então, vamos lá. O coração, como é que funciona, né? Ele vai bombear o sangue através de movimentos, né, de sístole e diástole. Quando eu falo sístole, eu tô falando de contração e diástole eu tô falando de relaxamento. Isso acontece bem simultâneo. Enquanto os átrios estão em sístole, estão se contraindo, os ventrículos vão estar em diástole, relaxando para receber esse sangue que tá vindo de cima para baixo. E enquanto os ventrículos vão estar em sístole, para fazer essa ejeção do sangue tanto para o corpo quanto para o pulmão, os átrios vão estar em diástole, vão estar relaxando para receber o sangue e enviar para baixo e gerar todo aquele ciclo de novo. Então, para explicar certinho, eu vou começar pela sístole ventricular, tá? Então, vamos lá. Na sístole ventricular, o sangue os ventrículos vão estar cheios de sangue, né? E aí eles vão contrair para fazer essa ejeção. No início dessa contração, não tem alteração de volume. Por quê? Porque aqui as válvulas atrioventriculares vão se fechar para o sangue não voltar. Lembrando que o sangue aqui é sempre de cima para baixo e depois daqui para cá. Então, sempre de cima para baixo, o sangue não pode voltar. Então, para isso, quando os ventrículos se contraem, o sangue tende a voltar, aí aqui se fecha. Então, tem esse fechamento das válvulas atrioventriculares, mas a pressão ainda não é tão suficiente para abrir essas válvulas semilunares e enviar o sangue para fora do coração. Então, essa é a chamada de contração isovolumétrica. Por quê? Porque o ventrículo está contraindo, mas não altera o volume. E uma coisa interessante é que isso vai acabar gerando aquele tum, né? Porque o que acontece? As válvulas atrioventriculares vão se fechar, mas esse tum do coração, que é a primeira bulha, tum, tá, né? Esse barulho, ele não vem do fechamento das válvulas. Não, gente, a gente teria que ter uma válvula de ferro para fazer um barulhão desse quando elas fecham. Esse barulho, ela vem do turbilhonamento do sangue, que quando ele está se contraindo, ele tenta sair aqui, não consegue porque aqui está fechado, aí gera esse turbilhonamento mesmo do sangue, reverberação, e aí faz o tum, tá? Então, o tum, as bulhas, né, no caso aqui a primeira bulha, vai estar relacionada ao movimento do sangue, batendo e tal ali, e, enfim, mas é do sangue e não da válvula, tá? Aí, beleza, os ventrículos estão se contraindo e aí, conforme eles vão se contraindo, a pressão aumenta e aí consegue abrir, né, essas válvulas semilunares, tanto a pulmonar quanto a aórtica, e aí o sangue sai. O sangue, ele vai sair, uma coisa interessante é que ele não sai 100% do sangue que está nos ventrículos, sai só 60%, tá? Isso é uma informação legal também da gente saber. E desses 60%, uma parte vai sair na ejeção rápida, que realmente é nessa contração, que aí o sangue sai com uma velocidade grande. Essa é a ejeção rápida, que é 70% dos 60%, né? Que vai sair. E depois
vem a ejeção lenta, que é a segunda parte, que é o sangue que é tipo assim, tá na inércia, sabe? Ah, tá indo, então vamos ir. É assim, é o 30% desse 60% que sai. Então tá, ejeção rápida, depois a ejeção lenta. E aí, depois da ejeção lenta, tu tá vendo que já tá lento o negócio. Porque aqui tá perdendo volume, os ventrículos tá perdendo volume, a pressão não tá tão grande para fazer essa ejeção do sangue, e aí o sangue que tá saindo, ele tende a voltar, porque a pressão já não tá mais tão grande. Só que ele não volta, na questão fisiológica, né, ainda bem, porque aqui se fecha, então as válvulas semilunares se fecham, e aí com o fechamento, como você já sabe, né, com o fechamento da válvula, o sangue vai reverberar ali e gera aqui, nesse caso, no fechamento dessas semilunares, gera o tá, que é a segunda bulha. Então, vocês já viram o tum e agora o tá bom? Então, beleza, aí o sangue sai, vai pro pulmão, enfim, e pro corpo, né? Só que uma coisa interessante é que enquanto os ventrículos estão em sístole, os átrios estavam em diástole para receber todo aquele sangue, né? E aí, quando os ventrículos começam a entrar em diástole, a pressão aqui nos átrios está bem maior do que a pressão dos ventrículos. Então, a válvula atrioventricular, as duas, né, elas vão se abrir. E aí o sangue vai dos átrios para os ventrículos. E esse sangue, ele é dividido, assim, a sua trajetória em 3 partes, tá? Então, primeira, vai ser a parte que tava aqui, como os átrios como sendo um reservatório, assim, o sangue que tava nesse reservatório acumulado aqui, e aí ele vai descer, aí essa é a primeira parte. A segunda parte é o sangue que nem para nos átrios, ele vem direto desses vasos aqui e vai direto pro ventrículo, como se tivesse uma comunicação, como se o átrio nem estivesse ali, ele vem direto. E a terceira parte é da contração realmente dos átrios. Mas uma coisa interessante que quando eu fui estudar assim, eu fiquei até de cara, é que a contração dos átrios, ela não é tão importante. Por quê? Porque tem aqueles outros 2 mecanismos que eu falei antes, o sangue que estava acumulado e que desce e o sangue que vem direto. Então a contração dos átrios não é aquilo que a gente pensava de, o átrio contrai para o sangue descer. Não, o sangue já desceu, sabe? E a quantidade de sangue que é ejetado pelo coração é de 300 a 400 vezes mais do que é necessário. Então, como essa contração dos átrios é só de 20%, meio que se não contrair não faz tanta falta, né? Mas é isso, assim, que eu tinha pra falar. Um basicão, um resumão, assim, sobre o ciclo cardíaco. Espero que tenha ajudado vocês no estudo de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!